noite, meus irmãos. Queria convidá-los para me acompanhar numa leitura que se encontra no livro do profeta Abacuque, do verso 1 ao verso 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Esta semana eu estava observando uma pessoa realizando um serviço e enquanto ele realizava o serviço, ele ouvia algumas músicas. E eram músicas que fogem ao padrão comum. Não era um estilo musical que eu conseguia identificar, saber qual era. Era bem diferente. Mas uma das músicas ele ouviu pelo menos em um período de 1 hora, 3 ou 4 vezes. E por conta disso me chamou a atenção. Eu fiquei ouvindo a letra da música, existem algumas coisas que eu não conseguia identificar, não dava para distinguir, porque o cantor ele fazia uma mudança na entonação, na voz. Então quando eu cheguei em casa eu fui pesquisar a música. E a letra da música dizia o seguinte: do jeito que o mundo está, não vai estranhar que eu me libertar. Do jeito que o mundo está, não vai me entender nem quando eu tentar. Além dessas estradas sujas de mediocridades, além dessas bocas incapazes de verdade, do jeito que o mundo está, não vai me fazer nenhuma falta quando eu passar. Do jeito que o mundo está, não vai sentir nenhuma falta quando eu passar. O propósito, então, da música do seu autor é retratar a sociedade atual, a sociedade dos nossos dias. Mas é incrível como parece que ele também está retratando uma sociedade passada. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, nós encontramos essa mesma sociedade nos seus dias, nos dias do profeta, com um tipo de comportamento ou estilo de vida muito parecido com o que nós encontramos hoje. O livro de Abacuque ele trata de opressão econômica, ele fala de violência dos direitos humanos, ele fala da violência na sociedade, seja ela nas guerras ou seja ela internas. Ele também retrata a decadência moral e religiosa dos seus dias. Apesar disso, o livro também fala sobre a soberania de Deus e do avivamento espiritual. Mas o profeta, ele fala dessas tensões políticas, sociais, econômicas, morais, espirituais que ele viveu de sua época e que parece tão atual. Nos nossos dias nós enfrentamos estas tensões e eu acredito que era isso que o autor daquela música ele queria retratar. Eu confesso que até esqueci de anotar o nome. Romanelli, se não me falha a memória, é quem canta esta música. Então, considerando o livro de Abacuque e a ideia da música, nós podemos fazer a pergunta: como o mundo está? E a primeira resposta que nós encontramos olhando para a sociedade dos nossos dias e olhando para o livro do profeta Abacuque é que a sociedade está falando muito de amor, mas pouca prática deste amor. Na época do profeta Abacuque, em Judá, a violência estava presente no palácio, estava presente nos tribunais, estava presente no mercado, estava presente nas ruas, estava presente nas casas, nas famílias. A violência tinha se infiltrado em todas as áreas da sociedade. Nada escapava. E ainda hoje nós encontramos uma sociedade em que a violência está presente em todas as áreas. Não escapa nenhuma área. Nós encontramos, sim, no meio dessa sociedade, sem Deus, sem princípios, sem justiça, a violência. Sair de noite virou algo perigoso. Chegar em casa, abrir seu portão é algo perigoso. Não é tão mais simples assim. A violência está aí por todas as partes. Agora há pouco assisti uma reportagem que uma pessoa estava praticando assalto numa moto acompanhada com uma criança de 4 anos de idade. Imagine aí como está a violência nos nossos dias. Nós testemunhamos um
crime organizado e uma justiça desorganizada. Já pensou isso? Assim como era na época do profeta Abacuque, nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Mas você não precisa sair de casa e nem ler ou assistir um jornal na televisão para ver a violência. Basta você ir para as redes sociais. É muita violência. Como as pessoas estão se tratando. As pessoas no mesmo texto falam de amor atacando, fala de amor ferindo. Como pode? É falando de amor que devemos amar mais. Então, depois de usar a palavra amor, vem os ataques. E eles atacam toda e qualquer área. Ataca a área política, a área econômica, a área religiosa. Hoje nós temos doutores nas redes sociais que sabem tudo sobre religião, sabem tudo sobre princípios de Deus, sabem tudo sobre a verdade. Agora eles fazem isso atacando o próximo, com violência. Agora falam de amor. Tem lindas mensagens de paz. E, infelizmente, alguns atacam e depois ainda colocam um versículo bíblico. Dá para entender isso? Isso se chama hipocrisia. Como o mundo está? Falando muito de amor. Praticando? Quase nada. Muito pouco. O amor ao próximo, muito pouco manifestado. O que nós encontramos mesmo é uma guerra egocêntrica. Cada um defendendo o seu, cada um é mais inteligente, cada um é melhor, cada um sabe e tem as melhores ideias, as melhores ideologias, tem as melhores explicações para vários temas da vida. Abacuque então solta um grito. Até quando, Senhor, eu vou ter de suportar isso? Até quando eu vou presenciar essa violência? Até quando? Até quando? O profeta está, sim, inquieto diante desta sociedade. E então ele fala com Deus. Até quando, Senhor? Até quando? E esse aparente silêncio de Deus também é questionado por nós. Até quando, Senhor? Até quando vamos suportar todas essas coisas? Até quando, Senhor, nós vamos ter de ver tanta violência? Quando essas perguntas vêm à nossa mente, aí nós voltamos para aquele salmo que nós já meditamos aqui, o Salmo 46, no verso 10, quando diz: aquietai-vos. Calma. Deixa Deus ser Deus. Aquietai-vos que eu sou Deus. Deus sabe a hora. E na hora exata, Deus trará a sua justiça. Abacuque teve de esperar para que a justiça de Deus fosse aplicada. Da mesma forma nós, no devido tempo, Deus fará justiça numa sociedade que fala muito de amor, mas que pratica muito pouco esse amor que tanto fala. Mas continuando considerando a pergunta, como está o mundo? A resposta é sem nenhum pudor de praticar as suas violências. O que mais assustou o profeta Abacuque foi ver florescer a violência, a prática da violência, no meio de uma sociedade que falava, que cultuava a Deus, que tinha uma crença em Deus, no Deus Todo-Poderoso. No meio desse povo que falava de Deus, estava florescendo, crescendo a violência, sem nenhum pudor. Não se tinha preocupação de praticar a violência de maneira oculta. Não, era a luz do dia. Isso, sim, deixava o profeta estarrecido. O profeta Abacuque olhava para aquela sociedade e via a iniquidade sendo destacada e a virtude sendo motivo de vergonha. Defender o que era correto, defender a verdade, se tornou algo difícil de ser praticado. Pelo contrário, a verdade, o que era certo, foi desprezado, foi pisoteado. A virtude foi desprezada, a verdade foi pisada. Não se considerava mais essas coisas e se praticava a maldade, a violência, sem nenhum pudor. Os historiadores dizem que o Império Romano só caiu porque estava podre por dentro. Essa sociedade, ela cai justamente por conta disso. Ela está podre por dentro. Não tem mais virtude. A verdade não mais interessa. Cada um tem sua própria verdade. Não se pode mais confrontar o mal. Não se pode mais confrontar a violência. Tenha calma.
Depende do seu ponto de vista, depende do contexto e vai se levantando várias e várias filosofias e ideologias por trás que o mal acaba sendo bem. Os piores vícios são praticados hoje às claras. Não se tem mais vergonha dessas práticas. Não, e algumas delas já são consideradas doenças. Então, cuidado, não pode mais falar. Ele precisa ser tratado. E logo se diz que dê o seu amor. Oh, como é bonito falar desse amor cheio de violência, desse amor libertino. Oh, como é bom falar desse tipo de amor. Mas o verdadeiro amor, o que nós temos nas Escrituras, esse é desprezado. Afinal de contas, vai se considerar as Escrituras? Até mesmo que aqueles que um dia já estiveram defendendo, hoje são seus principais acusadores? O profeta Abacuque diz que na sociedade dos seus tempos existia contendas, litígios. É o que mais nós temos hoje. Como é fácil encontrar. E o que nós temos hoje é uma indisposição absoluta para uma reconciliação. Nada disso. Nós vamos atacar, nós vamos dividir. Isso é o que nós temos mais visto na sociedade dos nossos dias, como era na sociedade de Abacuque. Como o mundo está hoje, sem nenhum pudor, praticando os piores pecados, sem nenhum problema, ou melhor dizendo, não se considera mais nem pecado. O final do livro de Eclesiastes termina de uma forma interessante. Eclesiastes capítulo 12, no verso 14, diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos. Até aquilo que nós realizamos, até aquilo que nós fizemos em segredo, nós vamos prestar contas com Deus. As boas e as más ações serão prestadas contas diante de Deus. E isso nós devemos considerar. A sociedade atual, assim como a sociedade de Abacuque. Prestação de contas com Deus. É isso que espera. Mas ainda temos uma terceira resposta àquela pergunta. Como está o mundo com suas autoridades sem credibilidade? É interessante que nós encontramos isso no verso 4 de Abacuque, capítulo 1. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Nós cremos que Abacuque não está falando aqui só da lei mosaica, só a lei no sentido da revelação divina, mas a lei orgânica, a lei estatutária, a lei que estava baseada em todos os princípios da liderança, do governo de Israel. E ele diz, essa lei já não tinha mais o mesmo respeito, essa lei não tinha mais a mesma autoridade que antes em Judá. Ela não conseguia mais produzir resultados positivos. E tudo por quê? Por conta das autoridades. A lei é o alicerce da ordem de uma sociedade. Assim como era para o povo de Deus, a lei era o alicerce da ordem divina para a sociedade, toda lei tem esse princípio, tem esse propósito. E quando a lei é afrouxada, quando as autoridades não aplicam mais a lei, quando as autoridades não conseguem mais fazer justiça, o delinquente, o criminoso, ele fica mais à vontade. Ele não tem mais temor. Ele pratica todos os seus crimes totalmente despreocupados. Por quê? Porque a lei não vai chegar até mim. Esse é o pensamento. Os juízes não tomavam mais decisões justas, faziam de acordo com seus valores. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que isso é observado. Onde a impunidade prevalece, onde a lei é frouxa, o povo sofre com a desilusão e com as opressões. É isso que acontece. Na época do profeta Abacuque, a justiça nos tribunais era uma piada. O que valia realmente era o dinheiro e não a justiça. Era o dinheiro que determinava o final, o resultado do julgamento. Na época do profeta Abacuque era assim. Os tribunais eram corruptos, os oficiais só se interessavam em ganhar dinheiro e então o povo sofria com as injustiças. Marca de uma sociedade decadente. A certeza da impunidade acaba sendo um estímulo, uma motivação para o transgressor. Ele faz por quê? Ele faz porque tem certeza que não será punido. E, infelizmente,
nos nossos dias, nós temos testemunhado isso. Na verdade, nós não sabemos mais quem é criminoso, nós não sabemos mais quem é corrupto. Uns dizem que um é corrupto, outros dizem que é inocente. Aqueles que dizem que esse aqui é inocente, mas aquele é corrupto. Aí aqueles outros defendem, não, eles são inocentes. Tudo depende de sua preferência. Enquanto isso, a sociedade desmorona. Enquanto isso, nós temos uma sociedade cada vez mais decadente. E eu quero encerrar fazendo uma exortação a você. A primeira exortação é: não siga a sociedade decadente que nós temos nos nossos dias. Seja diferente. Vá realmente para o que diz as Escrituras, a verdade que nós reconhecemos, que são verdades absolutas. E não precisa agir de violência para mostrar o seu ponto de vista. Faça isso com calma e, de preferência, face a face. A segunda exortação é: leve todas essas coisas diante de Deus. Em vez de você levantar a sua voz nas redes sociais, levante a sua voz no altar do Senhor em oração. Ore a Deus. Ore a Deus. Peça a Ele sobre todas essas coisas. É Ele que resolve todas as coisas. As redes sociais só trará para você problemas. E a terceira e última exortação é: creia em Deus. Nunca perca a confiança na justiça de Deus. Deus faz justiça. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Isso é uma verdade que nós devemos acreditar. Então tenha sempre essa esperança na justiça do Senhor. Um dia o Senhor irá executar a sua justiça. E só considerando a questão das orações, não fique inquieto nem desesperado quando Deus demorar a responder às suas orações. Um dia Ele responderá no seu tempo. Então, vamos confiar no Senhor. Mas esse mundo, essa sociedade, ela caminha em decadência desde o Éden. Então, somente quando o Senhor restaurar esse mundo e essa sociedade, nós sim teremos uma sociedade justa, porque essa justiça virá do Senhor, que estará sentado no seu trono de graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus Santo e Eterno, nós queremos te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo nos auxilie, que nós possamos, Senhor, viver neste mundo, mas sem perder a esperança da Tua vinda, sem perder a esperança, Senhor, da Tua justiça. E nos ajuda, Senhor, a entender todas as coisas e sempre mostrar, Senhor, as nossas crenças, os nossos pensamentos, as verdades absolutas que recebemos de Ti, sem vergonha nenhuma. Nos abençoa, Pai, e nos dá esse entendimento. Essa oração que fazemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.